Bom, então, eu, como diretor da Escola de Talentos, em nome da escola, dos alunos, enfim, agradeço demais a professora Luana Pedrosa, da USP, que ela aceitou nosso convite para falar aqui com a gente. Então, como de praxe, entendi que a Luana vai fazer uma apresentação e, em seguida, a gente abre aquela rodada de perguntas. Pode ser assim? Então, vamos lá. Obrigado, Luana. Bem-vinda. Sua palavra. Obrigada. Bom, obrigada, Marcelo, pelo convite, Ricardo, também por ter lembrado do meu nome. Então, eu fiz aqui uma apresentação, é para ser rápida, então eu vou passar meio rápido nos slides, qualquer coisa depois a gente volta, porque a ideia é mais conversar com vocês, né? E aí já, né, quem estava aqui no começo, né, o Marcelo achou que eu era de física de partículas, o título aqui é de partículas, mas não é física de partículas elementares, como por exemplo a área do Ricardo é matéria condensada, mas a gente trata de muitas partículas, muitos átomos, no caso daqui que eu vou mostrar. Então, eu vou mostrar um pouquinho do que eu faço, né, de qual é a minha área de pesquisa. E aí, só para vocês terem. Ixi, não está passando os slides, está passando para vocês? Não, agora foi. Agora passou. Tá. Bom, então eu vou só mostrar um pouquinho, né, qual foi, da onde eu vim. Então, eu sou de Brasília, né, eu cresci em Brasília, e aí eu vim para São Paulo fazer, eu fiz graduação lá, depois eu vim fazer mestrado e doutorado, e aí passei um tempo fora, e depois fiquei com 8 anos como professora na Federal do ABC, na Universidade Federal do ABC, esses são alguns alunos que eu tive lá, e já trabalhando nessa área de simulação computacional de materiais, né? E aí, esse ano, eu mudei aqui para a USP, então eu estou de volta aqui onde eu fiz o meu mestrado e doutorado, no mesmo prédio, no mesmo departamento, que é esse de materiais e mecânicas, que é um departamento basicamente de matéria condensada, tem tanto o pessoal experimental quanto os teóricos aqui, que a gente trabalha basicamente com estrutura eletrônica aqui de materiais, né? Então, o que eu trabalho, o que é a minha área de pesquisa hoje em dia? Então, eu tenho trabalhado muito com interfaces água sólida, né? Então, aqui esse exemplo foi um artigo que a gente publicou, que era água metal, mas não necessariamente o sólido precisa ser um metal, mas algum sólido que a gente estuda, né? E por que que eu estudo isso, né? Qual é a motivação? Então, a gente pode pensar, né, que a gente quer desenvolver novas fontes de energia que sejam mais limpas, que sejam mais, né, sustentáveis. Então, eu quero ver como é que a gente pode fornecer energia. Então, uma forma da gente fazer isso é, por exemplo, utilizar a energia, né, a luz solar. Essa luz atingiria algum material, a gente pode quebrar, né, gerar hidrogênio através desse processo de eletroquímica, de eletrocatálise, e aí você teria, por exemplo, hidrogênio produzido, né, de uma forma muito mais limpa do que a maneira que produz hidrogênio hoje em dia, que é de combustíveis fósseis, que não é tão limpo assim. Então, isso seria uma maneira. Ou se a gente até pensar no que vocês talvez conheçam do colégio, que você tem um anodo, um catodo, né? E você tem um meio que a gente chama de eletrólito, que é basicamente água e alguns íons. Você coloca uma corrente, você aplica lá um potencialzinho externo e você produz também energia por corrente elétrica aí quando você tem essa separação de elétrons. Então, isso também seria um processo. Então, o mundo ideal, na verdade, seria você ter que a gente tem essa figurinha aí de cima, então você teria essa quebra da água, você teria esse hidrogênio produzido, o oxigênio, e você colocaria nessa bateriazinha e produziria energia de uma forma muito limpa. Então, todos esses materiais, o que ele tem é uma interface de água sólido, com alguma coisa. Então, daí é uma das importâncias, não é única, né? Mas é uma das importâncias do porquê estudar esse tipo de material, esse tipo de interface, que é a água sólida. E o que eu quero entender é o que acontece num ponto de vista microscópico. Então, né, se você pegar até essa questão de bateria mesmo, talvez vocês tenham visto no colégio, isso é conhecido há muito tempo, mas é conhecido macroscopicamente. Então, como é que, né, os químicos, como é que as pessoas faziam esses experimentos, né? Se a gente pegar a pilha, né, do Volta, nos séculos atrás, eles testam, realmente. Você troca o material, você troca o catodo e o anodo, o metalzinho, e vê qual que é mais eficiente, qual que não é. Foi assim que o Volta descobriu a pilha, né, a bateria. Mas não é um processo, a gente quer entender realmente qual é a física por trás, o que está acontecendo nessas interfaces. Então, eu quero entender isso desse ponto de vista microscópico, e realmente o que acontece na interface. E aí, só para você terem ideia de quão complicado é estudar esse tipo de sistema,
Esse aqui é uma figura que tem o mesmo metal, então é platina, só que ela foi cortada de duas maneiras diferentes. Então, como se você pegasse um pedaço de platina e aí cortasse no que a gente chama de 100 e 11, não interessa muito bem aqui o que que é isso, mas é só uma maneira de cortar o metal. E você coloca a água em cima e vocês observam que a água fica completamente diferente se é essa 100 ou 11. Então, só é o mesmo material, mas só a maneira como você cortou já tem uma interface diferente. Então, essa, né, a gente quer entender por quê. Por que que está diferente? É o mesmo material, o que está acontecendo de diferente? Então, o que eu quero estudar é esse tipo de interface, só que a gente quer daí resolver a mecânica quântica para esses sistemas, então a gente quer realmente tratar agora, né, e aí vem as partículas não elementares, só o elétron aqui elementar, mas o que a gente quer entender é como é que a gente estuda isso do ponto de vista atomístico? O que está acontecendo ali nessa interface? Então, a gente quer resolver a equação da mecânica quântica, a gente precisa, para isso, de uma computação de alta performance, então a gente não resolve isso na mão, não é uma equação que você acha o x, né? Então, a gente precisa resolver essa equação computacionalmente. Então, a gente precisa desenvolver o código, a gente precisa analisar, enfim. Então, a gente resolve isso computacionalmente, e aí a gente consegue, né, comparar o que, que acontece macroscopicamente, microscopicamente, e vice-versa. Então, a gente também consegue, né, prever novos materiais, a gente pode propor novos materiais para os experimentais e pedir para eles medirem e ver o que, se a nossa teoria está batendo, se está tudo certo. Então, é um caminho, né, de ida e volta. Então, a gente quer comparar essas propriedades macroscópicas com as propriedades microscópicas que a gente tem. E aí, só para, né, ter uma noção do que é o estudo, né, eu falei que daí é resolver essa equação, a gente tem os átomos têm núcleos e têm elétrons, a gente faz uma grande primeira aproximação que chama Bohr-Oppenheimer, que é do Oppenheimer do filme, que vocês devem conhecer, e a gente separa daí o problema do núcleo e do elétron. Então, a gente considera como se os núcleos estivessem parados e a gente resolve o problema dos elétrons. Então, a gente, né, separa esses dois problemas da parte nuclear e eletrônica. Então, a área que eu trabalho eu acabo chamando estrutura eletrônica, porque a gente quer estudar essa parte eletrônica. Então, para a gente, os núcleos são bolinhas, e daí não são mais, né, partículas no sentido a gente nem interessa para a gente qual é o que tem dentro do núcleo, eles são bolinhas e a gente vai estudar o que está acontecendo na parte eletrônica. Por quê? Porque a parte eletrônica é a responsável por essas reações químicas, é a responsável por como é que essas coisas interagem nessa escala que a gente tem, né? Então, o meu foco de estudo é essa parte eletrônica. Então, eu até mexo os núcleos com essa que a gente chama de dinâmica molecular, mas são bolinhas que estão se mexendo, e o que eu estou resolvendo realmente é a equação da mecânica quântica para os elétrons, não para os núcleos, tá? Então, é isso que a gente faz. Então, a gente, né, desacopla o problema eletrônico nuclear e vai resolver só o da parte eletrônica. Bom, e aí, né, voltando para a interface, né, o que eu estudo, então, é essa interface sólido-líquido. A gente precisa descrever o sólido, né? Então, isso é uma área de pesquisa, descrever o sólido, e tem várias questões, se tem defeitos, se tem impurezas, enfim, como é que acontece nesse sólido. Descrever o líquido, então eu preciso descrever, por exemplo, aqui a água, e depois a gente precisa descrever os dois juntos. Então, isso é um problema que fica cada vez mais difícil, porque a gente tem todas essas etapas para descrever. E aí eu vou focar, né, só para dar uma ideia para vocês também do que a gente faz, é o problema do líquido em si, que poderia pensar que seria o mais fácil de todos, e na verdade é o mais difícil de todos. Por que é o mais difícil, né? Então, vou pensar só na água, né? Então, é um líquido que, em princípio, seria muito simples, vocês todos conhecem a água, mas ele não é tão simples assim. Então, e ele não ser simples é essencial para a vida, né? A vida que a gente conhece depende muito dessa questão da água, dele não ser simples e não ser um líquido simples, né? Então, quando eu falo que ele não é simples, o que que não é simples? Então, se a gente pegar as propriedades de líquidos, então aqui eu estou colocando, por exemplo, a densidade em função da temperatura, para diversos líquidos. E esses líquidos aqui são muito mais complexos, se vocês pensarem, em termos de como é que é esse líquido, do que a água. Então, por exemplo, sei lá, o ácido sulfúrico, né? Tem muito mais elementos do que a própria água. A água é hidrogênio e oxigênio. E aqui, né? Então, esse, por exemplo, é o ácido sulfúrico. E aí, esse gráfico é o que acontece na densidade em função da temperatura. Então, a gente espera, né, do que a gente conhece né, da física, a gente espera que os líquidos se comportem de tal maneira
quando você muda a temperatura, você espera que a densidade responda de alguma maneira. Aí a gente vai para a água, nada acontece como a gente espera. Então, aqui, né, a densidade em função da temperatura, essa curva vermelha seria o que a gente esperaria para um líquido simples. A água, o que ela faz é esse comportamento azul. Então, é completamente diferente do que a gente espera que aconteceria para o líquido. E isso acontece com um monte de propriedades da água. Então, hoje, na verdade, a gente conhece 75 anomalias da água. Então, 75 propriedades que a gente espera que é de um jeito e a água se comporta de outro jeito, né? Então, é um líquido muito, enfim, essencial para a vida, todos vocês conhecem, está presente na nossa vida, mas a gente não consegue explicar. Dessas 75 anomalias, a gente consegue explicar boa parte, mas, enfim, algumas são, inclusive, recentes. Teve uma anomalia que foi explicada em 2015, 2014, na verdade, quando eu estava no meu pós-doc, e aí a gente começou a fazer contas e conseguiu explicar uma anomalia. Então, não é uma coisa simples estudar a água, né? Então, é uma molécula super simples, mas que ela, quando a gente não, uma molécula de água, a gente entende. Aí a gente bota um monte e transforma ela num líquido, a gente já não consegue descrever bem. E quando eu falo não consegue descrever bem, não é que a gente não entenda nada, a gente entende muita coisa, mas a gente não tem nenhum modelo que descreva todas as propriedades da água. Então a gente faz um modelo, explica um pedacinho, faz outro, explica outro pedacinho, mas não tem nenhum que consiga explicar todo, nem via mecânica quântica, né? Então aqui, quando eu falo, a gente quer saber qual é a estrutura da água, que até hoje a gente não sabe muito bem descrever, e aí a gente resolve com a mecânica quântica, só que, de novo, eu falei que a gente tinha que resolver isso no computador. E aí a gente precisa fazer umas aproximações, e essas aproximações costumam não dar muito certo para a água. Mas a gente tenta, né? Então, é o que a gente chama de teoria do funcional da densidade, é a maneira que a gente resolve. Isso daqui é para mostrar esse gráfico aqui da esquerda que vocês estão vendo, tem um monte de cores, cada cor é uma aproximação. Então, a gente estuda essas aproximações, tenta entender o que são essas aproximações, e compara com o gráfico da direita, que são os experimentais, o verde e o laranja, e a gente vê que nada dá muito certo. Então, a gente ainda está melhorando essas aproximações, enfim, isso é uma área de pesquisa, é entender o líquido. Então, essa é uma parte do meu trabalho, é tentar entender essas aproximações e entender o líquido por si só, antes de colocar com a água. E aí, né, o que eu mencionei no título, que era, né, usar essa parte de inteligência artificial, é que tem ajudado muito a gente a entender sistemas como esse. Então, sistemas de muitas partículas, muitos átomos, muitos elétrons, porque um grande problema que a gente tinha quando a gente estudava isso daqui, a água com DFT, era que a gente precisava fazer uma água muito pequenininha. E aí tinha uma questão que era, será que a gente está errando porque está muito pequeno? Então, a gente, com essa parte de inteligência artificial, a gente começou a fazer sistemas muito maiores. Então, a gente, né, agora estuda sistemas desse tamanho, a gente consegue estudar, né, sistemas bem grandes, utilizando o que a gente chama, então, de redes neurais. Essa ideia, então, de aprendizado de máquina, de machine learning, né? Então, o que a gente tem feito, só para vocês terem uma ideia do que a gente consegue fazer, o que eu conseguia fazer antes, né, era um sistema bem pequenininho, de 64 moléculas, e que demoraria, nem conseguiria fazer, na verdade, demoraria pelo menos um ano no computador para ter uma simulação de um certo tempo. E agora, usando essas redes neurais, a gente consegue fazer um sistema de 1.700 moléculas em 8 horas. Então, agora a gente consegue estudar isso muito mais rápido. E até a gente sabe, bom, errou, a gente sabe o que é, a gente pode consertar as coisas e calculando, porque a gente não precisa esperar um ano, né? Imagina, o tempo da escola de vocês, vocês iam fazer uma conta para ver que deu errado. Então, agora em 8 horas a gente consegue ver e aí consegue testar outras coisas, consegue estudar mais. Então, essa parte de inteligência artificial tem ajudado muito a gente nessa área de materiais, porque tem permitido a gente estudar sistemas muito maiores e por muito mais tempo. Nem tudo são flores, claro, porque tem um grande problema de como é que a gente obtém essas redes neurais, né? Então, a ideia bem simples é que a gente precisa descrever essas posições atômicas, a gente treina, né, esses nossos neurônios, e aí a gente obtém um certo potencial. Só que isso não é tão simples, então aqui é só o, né, não precisa vocês prestarem atenção nisso, mas é só o procedimento, o protocolo que a gente usa para obter essas redes. Então, cada corzinha aqui é um tanto de estudo, um tanto de pesquisa para a gente achar a melhor rede possível do nosso sistema. Mas uma vez que a gente tem essa rede, né, essa rede neural,
a gente consegue agora estudar isso, sistemas grandes, simulações por muito tempo, a gente consegue, né, ver coisas que antes não eram possíveis, que é, por exemplo, aqui o coeficiente de difusão da água, que era um problema, ainda é um problema, de que a gente não obtém bom experimental, mas agora a gente consegue entender por quê, então era um problema de tempo, enfim, então a inteligência artificial permitiu a gente evoluir bastante nessa direção, né? Então, esses são gráficos, coisas que a gente consegue estudar hoje em dia nessa área. E aí eu tinha mencionado antes que a minha área é de interface, então a gente agora está usando essa inteligência, essas machine learning para fazer simulações de água-metal. Então, agora a gente está tentando aprender como é que a gente treina essas redes, uma vez que a gente tem a da água, como é que a gente aprende agora essa interface, é um problema muito mais complicado, porque, de novo, a gente tem que aprender o metal, a gente tem que aprender a água, a gente tem que aprender a interface. Mas a gente já está evoluindo também, está conseguindo obter coisas desse tipo, e a gente consegue fazer, então, simulações muito mais realísticas do problema que a gente tem, né? Então, só para terminar, o que a gente, na minha área, no final, é incluir esses efeitos que eu chamo de temperatura, de um potencial externo, né, como se a gente estivesse ligando isso numa bateria. NQE significa Nuclear Quantum Effects, então efeitos quânticos do núcleo, porque eu falei que era uma bolinha, mas a gente sabe que não é meio uma bolinha, então a gente tenta melhorar essa descrição, então isso é o que eu faço, e usar essas técnicas de machine learning para estudar sistemas como esse. Então, esse sistema aqui é uma bateriazinha, seria, né, um catodo, um anodo, metais com esse eletrólito no meio, e isso abre uma infinidade de possibilidades de coisas para estudar. E a gente consegue também, né, que eu falo que é Material Specific Design, a gente consegue prever materiais para os experimentais estudando esse tipo de coisa. Então, isso era só um grande overview da minha área, enfim, e aí eu fico aberta para vocês para perguntarem o que vocês quiserem. Muito legal, Luana. Obrigado pela apresentação super clara e desafiadora, né? Só um especialista dizendo para a gente que a água não é uma coisa simples, porque é só abrir a torneira, parece que a gente entende tudo da Exato. água, mas enfim. Se deixar eu falo que uma hora já, eu acho a água impressionante, porque todo mundo, né, água, até por exemplo, né, só para que você mencionou, e aí eu acho uma coisa muito impressionante, quando a gente faz essa teoria funcional da densidade, o gelo que a gente obtém aqui não flutua na água, então é um erro, é um problema. Então, vocês olham o gelo flutuando na água, isso é uma coisa que não deveria acontecer, e a nossa teoria prevê o errado, então o nosso gelo afunda, ele não flutua na água. Então, isso é um problema que a gente ainda tem, ainda até hoje. Me lembrou o besouro da NASA, né? Que também não devia voar, né? Você sabe dessa história? A NASA fez Não, um protótipo de besouro, só que aquilo nunca voaria. Não tem como explicar que o besouro voou. Mas o enfim, nosso é parecido. O nosso gelo, ele desce. legal. Bom, muito bem. Bom, perguntas, comentários, fiquem à vontade, tá? Acho que os alunos, em geral, têm que dar uma pensadinha para começar a entrar no assunto, mas estamos abertos aí para suas perguntas para a Luana. O Valério levantou a mão. Vai lá, Gabriel, por favor. Dá para me escutar? Sim. Dá. Boa noite, doutora. Obrigado por sua presença aqui hoje. Eu fiquei com uma dúvida quanto às redes neurais, eu fiquei com curiosidade se seria possível, com a inteligência artificial, fazer com que essas redes neurais se expandissem para conseguir fazer simulações maiores, com mais moléculas de água. Não sei se deu para entender, não consegui formular muito bem. Eu vou Mas meio tentar que fazer um responder e sistema aí você que fala. Ah. ele mesmo consegue aumentar a capacidade dessas redes neurais, com mais possibilidades. Não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Assim, o que a gente, vou te falar o que a gente faz, né? Então, o que a gente faz é nessa figura aqui. Então, a gente tem as posições, né, porque o que a gente quer descrever é como é que um átomo interage com outro átomo. No fundo, é isso. Então, é só a interação entre um átomo e o outro. Só que a gente tem um monte de átomos agora, porque a gente quer descrever isso, esse sistema bem grande aqui. Então, o que a nossa rede aprende? Ela aprende, olha, oxigênio
ele é assim, hidrogênio é assim, e a interação oxigênio-hidrogênio é assada. E aí ele aprende como se fosse assim, um pedacinho, né? Ele aprende um oxigênio e um hidrogênio. E aí a gente aumenta isso, mas ele sabe o que, que tem que fazer quando tem oxigênio e hidrogênio. Eu acho que o que você estava perguntando é se ela poderia se autoalimentar, assim, se eu conseguisse. Exatamente, exatamente. Tá. Você mencionou que tiveram que fazer estudos para poder conseguir chegar nas 1.800 moléculas, não foi? Eu Não, a queria gente saber não se fez podia isso. fazer. Ah, tá. Não, o que a gente faz, quando eu falo estudo, o que a gente faz é como é que a gente descobre qual é o menor tamanho que a gente precisa. Na verdade, é quantas configurações a gente precisa, que é essa parte que está, esse sampling porque é um líquido, o problema de um líquido é que você não tem uma única estrutura para um líquido, né? Um líquido é uma coisa muito desordenada. Então, a gente tem que pegar um monte de coisas desordenadas e falar, olha, agora aprende essa, quando o oxigênio e o hidrogênio está assim. Então, esse que é o problema. Mas a gente não precisa estudar até 1700. Ele realmente aprende pequenininho e aí a gente pode extrapolar para 1700 de uma vez. Então, a gente fala, agora a gente vai fazer 1700 de uma vez. Então, ele não precisa se autoalimentar porque ele aprende local e aí a gente pode falar, agora bota um monte porque ele sabe o que ele tem que aprender. Ele aprende a interação oxigênio e hidrogênio. Não sei se está mais claro, assim. Ah, sim. Então, se cada ponto tem várias possibilidades, aí vira uma coisa exponencial, aí por isso que não tem como fazer, né? Não, Uma não, ele simulação com não é bem mais por isso, na moléculas que verdade, porque isso. aqui ele vai aprendendo interação entre pares. A gente pode aumentar, não é uma coisa que vai aumentando exponencialmente. Ele aprende a interação entre todo mundo. Aqui o problema do tamanho é porque você tem que calcular essas interações entre todo mundo. E aí tem problemas computacionais de como é que você faz isso, mas não cresce exponencialmente, na verdade. Entendi. Obrigado. Não. Acho que você está mudo, Marcelo, para mim. Verdade, obrigado. Não. Tava mudo falando lá. É que o Matheus mandou uma mensagem no chat dizendo que está com problema no microfone dele. Mas ele mandou a seguinte pergunta. Vou ler, tá? Como é possível rodar simulações no computador sem ter um modelo teórico confiável para poder imputar entre aspas, no computador? Isso não pode gerar resultados com dados falsos? Tá, excelente pergunta. Então, na verdade, né, boa parte do que a gente faz, que eu brinco que é diferente, por exemplo, do pessoal, né, de partículas mesmo, é que eles não têm nem a equação para resolver, eles não sabem a equação. A gente sabe qual é a equação que a gente precisa resolver, o problema é que a gente não consegue resolver a equação. Então, não é que a gente não tenha um modelo teórico confiável, a gente sabe a equação que a gente tem que resolver, seria essa daqui. O problema é que a gente não consegue resolver essa equação resolver. Então, a gente precisa fazer aproximações, que a gente chama, para resolver essa equação. E aí, né, quando você fala que se não é confiável, essa é boa parte do nosso trabalho será que essa aproximação aqui é boa para o que a gente está estudando? Então, quando eu falo que a água é um problema, é porque as aproximações que a gente conhece até hoje não são muito boas. Então, a gente está melhorando as aproximações. Aí a gente tem que entender por que que a aproximação não tá boa, né? Então, aí realmente gera dados falsos. Então, deixa eu ver se eu volto aqui correndo, mas quando a gente faz essas simulações de água aqui, né? Então, aqui cada curva é uma aproximação. Então, a gente tem a teoria, essa que chama teoria do funcional da densidade, ela, em princípio, ela é exata, então ela não teria nem problema, só que ela é uma teoria exata em princípio. Quando a gente vai resolver, a gente não sabe resolver, a gente precisa fazer aproximações. Aí as aproximações são essas letrinhas que tem aí, LDA, PBSOL, MSR5, cada uma dessas é uma aproximação. E aí o que acontece para a água, por exemplo, é que ela torna a água muito mais parecida, a água líquida, muito parecida com gelo do que com uma água. Então a gente tem o experimento, que é quem governa, no final das contas, a nossa, né, a pergunta. Então, a gente sabe que a água líquida deveria ser líquida. Aí a gente usa uma aproximação, deixa eu ver aqui, por exemplo, dessas aqui, a azul pontilhada, meio roxinha, a primeira, a LDA, ela é praticamente um gelo. Então, a gente sabe que a nossa aproximação não está boa.
Então, não é que a teoria não é confiável, a teoria é muito confiável. O que não é confiável são as aproximações que a gente faz para resolver a teoria. Não sei se está mais claro, Matheus. E isso é um ponto, né? E aí, só pegando o gancho da sua pergunta, esse é um ponto muito importante para quando a gente faz aprendizado de máquina. Por quê? Né? Esses machine learnings. Porque é muito fácil fazer isso no computador, esses machine learnings. É muito, muito, muito fácil. Só que a gente nem, não necessariamente tem uma boa rede. Então, nessas redes, o que elas fazem é como se fosse um ajuste de uma curva. Só que a gente não sabe se é um bom ajuste ou não. Então, é verdade, a gente pode gerar dados falsos. Então, se vocês pensarem em machine learning, por exemplo, de reconhecimento, né, às vezes você acha que é um cachorro, você está reconhecendo um gato e coisas do tipo. Então, na física, isso é um grande problema. Então, a gente tem que olhar isso com muito cuidado. Aí é a parte, né, dos humanos de olharem os resultados e analisarem se está fazendo sentido, se os dados estão falsos ou não. O Matheus escreveu, entendi, obrigado. Então, tá bom. Prof, boa noite. Boa noite. Prof, essas coisas, tipo assim, a senhora falou que não tem essas quantidades precisamente, por isso que aproxima. Mas é quantidade de quê, tipo assim? Por que que não aproxima? O que que aproxima, na verdade? Tipo, é uma relação, é uma quantidade. Para conseguir colocar numa conta tem que ser um número, digamos assim. Mas é uma quantidade do quê? Tá, então é assim, a Não consegue gente... captar com precisão. Não, então, na verdade, deixa eu ver como é que eu explico. Assim, o que a gente... Você tem essa equação, só que essa equação, deixa eu ver, assim, a melhor forma de eu te responder é, a gente quer achar esse psi, que é essa função de onda, só que a própria equação, então, olhando, ela tem o psi dos dois lados, né? Então, você não consegue, não é uma equação que você consegue resolver analiticamente, você só consegue resolver essa equação para uns casos muito simples, que é o átomo de hidrogênio e para um oscilador harmônico, né? Que é um sistema modelo. Então, quando a gente fala resolver, não sei se dá para ver, tem um V aqui, meu mouse não vai, né? Então, Então, tá esse aparecendo. V. Ah, aparece? Então tá. Esse V aqui, então esse termo a gente conhece, esse H a gente conhece, a massa a gente conhece, no caso aqui é a massa dos elétrons. Esse V é a interação entre os elétrons. E esse U é um potencial externo aqui. E a gente não sabe escrever essa equação para muitos elétrons, a gente não sabe calcular isso. Então, você não consegue colocar na equação para resolver, para achar essa função de onda aqui que a gente chama, que é esse psi. Então, não tem uma solução. Então, é por isso que a gente faz aproximações, né? Então, é um pouco mais complicado do que isso, porque mesmo que a gente conhecesse essa função, pensa uma função, você vê, já tenho visto no colégio, um f de x, né? Depende só do x. Aqui eu dependo de 3 vezes o número de elétrons, que é n é o número de elétrons. Então eu tenho muitos, é uma função de muitas variáveis. Então eu não vou nem conseguir, mesmo que a gente fosse capaz de achar uma solução para essa equação, seria uma função de tantas variáveis que a gente provavelmente não ia nem conseguir entender essa solução, né? Então, essa é a grande dificuldade. A gente tem a equação, mas a gente não consegue resolver, e mesmo que se conseguisse resolver, a gente não consegue entender, interpretar essa função, porque é uma função de muitas variáveis, é de 3n variáveis, né? Então, quando a gente faz, o que a gente coloca no computador? A gente coloca qual é a cara dessa função, desse v aqui, qual é a cara desse u aqui, que é como é que eles estão interagindo. Só que para isso, a gente considera um sistema que a gente conhece, que é como se fosse de uma partícula. Então, não é bem o sistema que a gente está descrevendo. Então, tem um monte de problemas por trás disso. Só que, até voltando na outra pergunta, não é que a gente está errando tudo, a gente sabe onde a gente está errando, a gente sabe onde a gente está. Então, aí é que vem a gente saber aonde vale a aproximação que a gente está usando, aonde não vale, né? Então, não sei se ficou mais claro, Manuela, mas basicamente a gente, não sei se era a Manuela que estava perguntando, mas apareceu aqui para mim, Manuela. A gente não sabe escrever esse V aqui, a gente não sabe colocar na equação esse V, porque a gente não sabe como é que escreve essa interação entre um monte de elétrons agora. Sim, entendi. Bem complexo mesmo, mas dá para entender o porquê. Obrigada. Não.
Bom, se eu puder fazer uma pergunta rápida, né, enquanto o pessoal vai pensando. Quer dizer, você teve um ganho enorme aí com o machine learning, tanto em tempo quanto em número de partículas, né? Mas Isso. assim, qual que é o passo computacional que ele está te eliminando aí, que está tornando tão mais rápido? Porque você não calcula mais. Então, quando a gente faz, né, o que a gente chama de dinâmica molecular, que é como a gente obtém esses gráficos aqui, o que você tem que fazer eu estou na aproximação de Bohr-Oppenheimer, então significa que o meu núcleo está parado, aí eu calculo os elétrons. Então, eu resolvo a equação da mecânica quântica via DFT para cada uma das posições. Uhum. Então, né, como se eu tivesse assim, aqui, vamos supor, oxigênio e hidrogênio. Aí eu paro eles aqui, eu calculo a equação da mecânica quântica, eu calculo a energia. Aí eu ando ele um pouquinho, calculo de novo as energias. Ando um pouquinho, calculo de novo as energias. E isso é esse gráfico que está aqui, por exemplo, essa dinâmica molecular que a gente chama benício. Então, é uma dinâmica que em cada passo eu faço um cálculo de mecânica quântica. Quando a gente faz o machine learning, a gente não faz mais isso. A gente faz uma conta inicial para algumas configurações só, algumas posições. Então, a gente faz várias posições assim. Aí eu calculo a energia e força aqui, faço esse fitting, que é essa rede neural. Então, ele aprende como é que é essa interação, quando ele está em cada posição, e depois eu evoluo isso no tempo. Eu deixo ele mexendo, mas eu não calculo em cada passo a mecânica quântica. Eu já sei qual é a cara do potencial. Então, eu tenho uma expressão para o potencial, e aí isso anda no tempo. Então, isso tira toda a parte de resolver a equação da mecânica quântica em cada configuração. Uhum. Ele Quer aprende o dizer, operador de evolução, não o Não, potencial, é a isso? gente não tem evolução. A evolução aqui é F é igual a MA, literalmente, é uma evolução clássica. A gente faz. O núcleo para a gente é clássico, né? Assim, é como se fosse clássico. Então, a gente escreve o F, né? Seria o gradiente do potencial. Então, ele aprende a interação Tá, o entre as potencial. distâncias. Então, para cada distância, ele sabe qual é a interação. Então, ele sabe o potencial. Aí ele anda com F igual a MA. Então, a gente integra isso, né? Então, é uma equação para evoluir isso no tempo. Então, ele não aprende nem o operador. A gente não faz uma evolução temporal. E tem maneiras de fazer isso, mas isso é muito caro computacional, que é você fazer realmente uma dinâmica que você tem a equação de Schrödinger dependente do tempo. Aqui eu não tenho. Aqui eu estou realmente nessa aproximação em que eu resolvo para cada configuração, eu resolvo como se o meu núcleo tivesse parado. quer dizer, você não precisa mais. Você faz algumas configurações e daí ele já infere como que seria qualquer configuração, né? Mais ou menos Ele assim. infere como é que é a interação entre os átomos naquelas distâncias. Aí Aham. ele é como se você daí realmente fizesse, se você pensar numa uma curva de potencial, o que ele está aprendendo é a cara dessa curva de energia potencial, de É superfície de energia um potencial. campo externo para os núcleos, no caso. É, na Tá. verdade, é sempre um campo externo para os núcleos, né? Mas o que ele aprende é. Deixa eu ver se eu tenho aqui nos slides, mas o que ele aprende é a superfície de energia potencial. Então, ele Tá. aprende como é a interação. Acho que eu tinha colocado um gráfico aqui, talvez. E não. Não tenho. Mas, enfim, o que ele aprende é a superfície de energia potencial, e aí você pode andar nessa superfície de Uhum. energia potencial. Legal. Obrigado. Bom, aproveitando também, se você puder voltar naquele gráfico que você estava lá das dinâmicas, Da água? é, você tem esse gráfico que você estava mostrando, que era das Isso. simulações, e você tem um que era, esse aí são medidas experimentais, da direita, né? Isso, o azul, né? O scan é simulação também. Ah, tá. E aí você consegue tentar também usar machine learning para usar isso como a medida real Para e aprender tentar isso, ajustar as curvas, calculando, sei lá, um resíduo, um erro aí para simulações em relação às medidas reais e tentar ajustar ele para achar aquelas funções que talvez expliquem melhor os dados. É possível fazer algo do tipo, né? é, eu diria que
Sim, é possível, né? Você consegue reverter. Na verdade, tem técnicas até mais simples do que machine learning. Existe uma coisa que chama Monte Carlo reverso, que faz exatamente isso, que você pega essa curva e reverte e vê quais são as posições que geram isso. Porque essas curvas são médias, né? Uma função que, na verdade, você faz médias de configurações no tempo e de distância. A questão é que a gente não quer isso, né? A gente quer tentar resolver até para você poder prever o que aconteceria, porque isso a gente sabe, né? Assim, no fundo, a gente sabe qual é o experimento, mas você não vai conseguir reverter no sentido de saber o que está faltando na sua equação. Então, não faz muito sentido, no final das contas, a gente fazer isso. Então, é mais no sentido de que não é o que a gente quer aprender. A gente quer aprender, se a gente tiver uma boa aproximação para um sistema pequeno, será que a gente consegue extrapolar para um sistema grande? E aí, isso, o experimento, a gente sabe o que está faltando na aproximação. Então, eu não vejo muito sentido em fazer isso. Mas sim, a gente pode usar o machine learning para aprender um experimento e tentar reproduzir ele. Tem uma pergunta do Matheus, que está com a mão levantada. Matheus, você consegue usar seu microfone ou você vai no chat? Dá para me ouvir? Dá sim. Dá sim, tá Ok, beleza. perfeito. Consertei, então. Quando você mostrou aquela equação, eu disse que não havia solução analítica. Isso. E aí, eu tenho uma pergunta. Essa constatação de não tem solução analítica, não tem porque a gente não achou, ou a gente já provou matematicamente que é impossível achar uma resposta com funções elementares? Eu não sei se tem uma prova matemática de que. Eu acho que não. Os outros professores podem me ajudar, mas eu diria que não, mas eu não vejo como ter solução. Então, é um problema de muitas variáveis que você não vai ter. Mas eu não sei se é possível provar que não vai ter. Eu acho que nunca foi provado que não tem solução, não, mas É, só de bater o olho nela eu já sei que é ninguém isso. nunca vai Pra gente resolver. que é A físico, resposta simples é essa: é, você sabe que nunca vai ser resolvido É, porque é uma função de muitas muitas dimensões, é o que ela variáveis. está falando, muitas variáveis, né? É. E equação diferencial, mesmo com poucas variáveis, já. assim, Tem um grande problema aqui, que você não consegue usar nenhuma técnica das equações que a gente conhece de resolver essas equações diferenciais. Então, em geral, como é que a gente resolve equações? A gente tenta separar o pedaço que a gente conhece, o pedaço que não conhece. E quando a gente faz aqui, tem sempre uns termos que se acoplam, se juntam que essas interações elétron-elétron. Então, o grande problema é o famoso elétron-elétron. Então, se você pensar, por exemplo, o átomo de hidrogênio, a gente consegue resolver. Aí você vai para o hélio, que é o próximo átomo, que é super simples, você já não consegue separar o que é núcleo, o que é elétron e elétron-elétron. Então tem esse termo elétron-elétron que acopla as equações e você não consegue resolver. Aí você bota mais do que 3 corpos, já era, né? Então não tem como resolver com as equações, com as técnicas que a gente conhece até hoje em dia de solução de equações desse tipo, que é essas equações diferenciais que o Ricardo mencionou. Mas eu não sei se algum matemático provou que nunca vai ser possível. Mas certamente com as técnicas que a gente conhece até hoje não é possível. Entendi, obrigado. E assim, mesmo que a gente ache uma expressão analítica, ela vai ser tão complicada que não vai servir para muita coisa. No fim, você vai ter que calcular as coisas numéricas e olhar uma animação, certo? Porque no fundo o que ela está obtendo aqui é a configuração dessas moléculas. Então, seja qual for a solução, se existe uma solução analítica para isso, ela vai ser complicada demais para ler. Mesmo esse gráfico aqui, se você olha o que vem do computador, não faz nenhum sentido. A gente tem que transformar, esse gráfico não sai direto, a gente tem que transformar aquela equação nesse gráfico para a gente ter algum resultado que a gente consiga olhar e comparar com os experimentos, né? Tem mais uma pergunta do Valério aí. Pode fazer, Valério. Eu ia perguntar agora, mas você meio que acabou de responder por parte da minha pergunta, que com tantas variáveis, o que seria um resultado satisfatório dessa simulação? O que vocês buscam, o que vocês veem lá e, isso ajudou no que a gente está tentando achar? Então, o que a gente olha, a gente quer sempre comparar com os experimentos, né? Então, a gente quer explicar o que está acontecendo. Então, aqui, por exemplo, esse gráfico da direita, né, que você vê o mouse, né?
Então, Uhum. aqui, na verdade, o único experimento aqui é esse verdinho, esse raio-x aqui, esse verde. Então, esse é um resultado experimental. Então, a gente faz as contas, aí a gente precisa fazer o que a gente chama de um pós-processamento. Então, a conta fornece para a gente um monte de número, aí a gente interpreta esses números, e aí a gente faz esse gráfico, e a gente olha, bom, esse laranja está muito longe desse verde, então ele não está descrevendo o que a gente quer, ele não é uma boa descrição. Já esse azul melhorou bastante a descrição. Então, isso aqui é o que a gente quer, né? Então, a gente quer descrever, por exemplo, nesse caso da água, a gente quer descrever essa estrutura da água. Esse gráfico para a gente aqui, ele pode parecer um gráfico muito simples, mas ele diz como é a estrutura da água. Então, isso daqui está falando, olha, as primeiras moléculas de água têm uma ligação de hidrogênio, né? Vocês já devem ter ouvido falar de ligação de hidrogênio. E essa primeira curva representa a ligação de hidrogênio. Essa segunda aqui representa como é que os vizinhos estão se ligando agora. Então, depois da ligação de hidrogênio, as moléculas que estão depois são essas aqui. E aí a gente sabe que quanto mais assim, que nem esse laranja, mais parece com gelo do que parece com água líquida. A gente quer água líquida mais assim. Aí você olha que parece que o azul é excelente, né? Só que, na verdade, o azul está em 330 kelvin, está numa temperatura, e o experimento está em outra, está em 295. Então, eles roubaram aqui um pouquinho para dar certo. A gente aumenta a temperatura para falar que deu certo. Então, esse é uma coisa que a gente olha. Quando a gente não tem experimento, por exemplo, né, o que eu faço muito de interface sólido-líquido, nem sempre a gente tem os experimentos, mas a gente tenta daí descrever, falar, olha, a água vai quebrar, por exemplo, para fazer essas células fotovoltaicas, né? A gente estuda muito interação, por exemplo, com o semicondutor, que é para estudar para células fotovoltaicas. A gente fala, se você colocar esse material aqui, ele vai ser uma eficiência muito maior para absorver energia e para ter o efeito da célula fotovoltaica. Então, é uma coisa que a gente compara. A gente faz a conta, obtém lá um certo nível, umas energias, e que a gente fala, ó, se você usar esse material aqui, vai ser muito mais eficiente do que esse outro. Então, a gente calcula, por exemplo, a eficiência de uma célula fotovoltaica. Aí são coisas que a gente calcula. Então, depende do que você quer estudar, depende do material. Esse aqui, em particular, da água, a gente ainda quer entender a estrutura da água, a gente quer descrever o líquido. Então, aqui eu quero comparar com esse verdinho, que é o experimental, e saber por que que isso daqui não está dando certo. Entendi. Obrigado. Mais perguntas, comentários? Enquanto os alunos pensam, eu vou. Ah, vai lá, Murilo, por favor. Depois eu tenho uma pergunta que tem que passar só. Fico bem para trás dos alunos. Vamos lá. Hum. Ah, você comentou mais cedo que a água tem coisa de 75 anomalias. Isso traz mais alguma complicação para a conta ou meio que tanto faz? Traz no sentido de que tudo que a gente acha que vai funcionar não funciona para a água. Então, os modelos que a gente usa não funcionam para a água. Então, essa é a complicação que traz. Não é que fica mais difícil fazer a conta, não, porque até hidrogênio e oxigênio é muito fácil de fazer a conta. Então, esse não é nenhum problema. O problema é que os modelos que a gente tem para resolver não funcionam, de forma geral, não funcionam para a água. Então, esse aqui, por exemplo, essas letrinhas aqui, elas não são só para água. Isso aqui, na verdade, é usado para tudo quanto é coisa. Esse LDA, por exemplo, funciona muito bem para a gente descrever vários metais. Descreve qualquer não, mas boa parte dos sólidos a gente descreve bem com esse LDA. E ele é o pior de todos para a água. Então, enfim, essa é a complicação que traz, porque como a água é uma coisa que não se comporta da maneira que deveria se comportar, ela traz essa complicação que os modelos, em geral, não funcionam bem. Não é só a água, tá? Assim, é que eu falo muito da água como se fosse só a água, mas isso acontece para outros sistemas. A questão da água é que, por exemplo, vocês, né, se você pegar um copo de água, botar um gelo, você tem ali a fase sólida, a fase líquida, e você tem um vaporzinho, você vê as 3 fases da água no seu cotidiano. Isso não acontece para os outros elementos, né? Então, por exemplo, o silício é muito parecido com a água em algumas anomalias.
Só que para eu derreter o silício, eu preciso de uma temperatura de 1700 Kelvin, que a gente não vai ter no nosso dia a dia. Então a gente não vê esse problema. E a água é importante por um fator biológico também, né? Então é por isso que é tão estudada a água e tão importante. Mas não é o único problema, não é só com a água. Na verdade, tem toda uma classe de materiais. E aí, por exemplo, estudar supercondutores, estudar outras coisas, que essa teoria não funciona também. Aí a gente sabe por quê. Não é o mesmo motivo da água, é outro motivo. Aí a gente sabe por que também não funciona. Então, aqui no departamento que eu estou, né, tem um pessoal aqui do lado que estuda muito supercondutores, materiais quânticos, que a gente chama. Aí eles não conseguem usar essa teoria que eu uso, mas por outros motivos, não da água. Aí sim traz complicações bem maiores na conta do que a da água. A da água é só porque os modelos não funcionam. Muito obrigado. Não. Quem vai passar na minha frente aí, na minha pergunta? Matheus. Vai lá, Matheus. Força. Agora que o microfone está funcionando, eu vou usar ele à vontade. É, quando a gente tem uma teoria bem definida, com a solução analítica, e a gente faz o experimento, normalmente a gente usa a teoria para tentar chegar a um estado satisfatório do experimento. Porque todo experimento tem uma incerteza associada. Então, como é que a gente garante a qualidade das nossas aproximações, sendo que o próprio experimento tem uma incerteza associada com relação à medida, o valor real que a gente está tentando medir? Uhum. Bom, excelente pergunta. Na verdade, assim, né? Por exemplo, esse verde aqui é o resultado experimental. Tem uma barra de erro aqui, não está mostrada. Mas a gente sabe com uma precisão muito boa qual é, nesse caso aqui, os nossos experimentos, não que não sejam difíceis de fazer, na verdade são complexos, mas a gente consegue saber com uma boa precisão o que está acontecendo. Então, o problema maior aqui é a teoria, que eu diria que talvez seja o contrário do pessoal, né, de partículas, que eles sabem a teoria, mas os experimentos são muito mais difíceis de fazer. Aqui a gente consegue fazer os experimentos, a gente não consegue a teoria. Então não é que os experimentos são, né, tem sua barra de erro, todo experimento tem a sua imprecisão, tem seus erros associados. Mas o nosso da teoria é maior, né? Então, se eu olhar aqui, mesmo que eu tiver uma barra de erro, esse verdinho ele é muito preciso, a barra de erro é bem pequena aqui. Esse laranja está muito longe desse verde. Então, eu sei que está errado, porque está errado, porque a precisão desse verde é muito maior do que a precisão desse laranja aqui. Eu sei também a precisão. O meu cálculo também tem um erro. Eu também posso colocar uma barra de erro. Acho que eu tenho esse gráfico aqui, ó. Esse sombreado aqui é a minha barra de erro. E esse é a barra de erro dos experimentais. Então, mesmo se eu olhar os dois, comparando os erros dos dois, a gente sabe quem está longe. Na verdade, todo mundo devia estar batendo com esse pontilhado aqui. Não está todo mundo longe, né? Desculpa, esse daqui não são os experimentais, não. Esses são meus pontos mesmo. E o sombreado, é a minha barra de erro dos meus cálculos, das minhas contas. E eu teria que estar batendo com esse experimental, que tem uma barrinha de erro que não está mostrada aqui, mas ela é muito menor do que essa diferença entre o que eu calculo e o que eu meço. Então, mesmo com o erro experimental, a gente pode comparar. Tem uma barra de erro, mas ela é muito menor do que esse erro que eu estou medindo aqui. Entendi. Valeu. Eu vou fazer minha pergunta enquanto os outros pensam aí. Não tem ninguém com a mão levantada, né, que eu estou vendo aqui. Você mencionou, Luana, lá no começo da sua apresentação, uma das possíveis aplicações desses estudos que você faz, que tem a ver com eletrólise, e no fundo, entendo que tem a ver até com energia via hidrogênio verde, né? O que está se buscando. Qual é o desafio teórico mais importante, assim, para deixar marcado na minha cabeça e na cabeça dos alunos aí, para a gente ter uma teoria bacana acerca disso? Bom, são vários desafios. Então, a gente não um grande desafio que daí é meu interesse particular, que foi que eu estudei por muitos anos, é como é que se aplica esse potencial externo computacionalmente. Isso ainda é uma questão em aberto.
Então, como que a gente aplica isso? De novo, tudo que eu quero descrever é nesse nível microscópico. A gente sabe fazer modelos grandes, a gente consegue, mas do ponto de vista atomístico, de entender realmente naquela equação, na mecânica quântica, o que está acontecendo, como que você coloca esse potencial, é um problema, número um. Outro problema é a descrição da água. Então, quando eu chamei ali o NQE, Nuclear Quantum Effects, a gente sabe que a água tinha que estar sendo tratada de outra maneira e não da maneira que a gente trata, porque ela tem hidrogênio, o hidrogênio é muito leve, então a gente não deveria estar usando coisas que a gente usa, aproximações que a gente usa. Então, esse é um grande desafio. Um outro desafio que eu diria que está sendo passado é principalmente a questão do tamanho. Então, a gente conseguia fazer simulações atomísticas muito pequenininhas, por sistemas pequenos, por uma escala de tempo, né? Quando a gente faz, que eu falei, que a gente resolve F é igual a MA, a gente fica calculando posição e velocidade, né? É isso que chama dinâmica molecular. E a gente precisa andar no tempo com isso. A gente conseguia fazer simulações muito pequenas. Então, esse era um grande problema também, um desafio da área, era que a gente precisava fazer simulações mais longas. Esse é uma coisa que a gente está conseguindo passar com machine learning e a escala de tamanho também. Mas, e aí descrever o sistema, então, né, que essa figura mostra todos os problemas que a gente tem, colocar esse potencial, descrever muito bem o sólido, descrever muito bem o líquido, colocar esses íons aqui no meio, quando coloca íons, estraga tudo, então é um grande problema. Então, descrever essa figura de um ponto de vista atomístico, sem colocar parâmetros experimentais, sem colocar parâmetros empíricos, ainda é um grande problema. Então, essa é uma área, área que a gente chama de eletroquímica, na física, ela é dos últimos 10 anos que tem evoluído, que a gente tem conseguido entender alguma coisa atomístico. A gente não conseguia, porque antes era tudo feito com modelos empíricos. Só que aí você trocava esse metal, já dava erro. Então, né, só para você ter uma ideia, a primeira figura que eu mostrei, essa daqui, se você a gente olhar bem, se você olhar a primeira camadinha aqui, ela é igual nos dois. Ela não deveria ser igual nos dois. Então, esse trabalho teve uma grande importância de mostrar essa diferença, mas a gente sabe que está errado essa primeira descrição. Então, ainda é um problema, né? E esse paper é de 2013. Então, você vê, em 2013 a gente ainda não conseguia, um pouco mais que há 10 anos, que tem entrado nessa área de eletroquímica, mas resumindo, o grande problema é essa figura final aqui. Então, todos os problemas estão aqui. É como que você resolve um sistema realístico de eletroquímica. Como é que você resolve realmente todas essas coisas? Colocar um potencial, colocar íons, um sistema grande por muito tempo e tratar o hidrogênio da maneira que deveria ser tratado. Esses são os problemas da área. Não tinha ideia que era tudo tão recente. A eletroquímica parece uma coisa, né, Do de passado, né? séculos já, né? A E a gente, eletroquímica é do século né? passado, né? Só que é isso, era feita com métodos de tentativa e erros. A gente quer mudar isso e ser uma coisa mais preditiva. A gente quer entender, e não só predizer, né? Entender o que está acontecendo, né? Então, isso é muito recente, porque a gente não conseguia fazer nada. Isso mudou muito com o poder computacional. Então, só para os alunos terem ideia, quando eu fiz o meu mestrado, o doutorado aqui na USP, eu consegui estudar o meu máximo. Não tinha nem metal, era só água. Eu estudei 10 moléculas de água. Era isso, e demorava meses, e meses, e meses, e meses uma simulação. Hoje em dia, meus alunos fazem várias moléculas muito mais rápido, no mesmo computador, assim, né? Continuando aqui no Brasil, sem comparar com os computadores que tem fora, o poder computacional aumentou muito. Então, agora a gente consegue fazer coisas que antes a gente era inimaginável, porque era uma questão realmente computacional. Com computadores que custam mais ou menos o mesmo valor que custavam naquela época, né? Exato, exatamente. Então, é isso, né? Aqui dentro da USP, continuando aqui no mesmo nível, a gente consegue fazer coisas que a gente antes não conseguia. Então, mesmo quando eu fui para os Estados Unidos fazer meu pós-doc, a minha primeira simulação de interface água-metal demorou 8 meses, uma conta, um resultado. Hoje em dia, meus alunos fazem aqui em questão de
um mês, talvez. Então, é um fator 10 de velocidade quase que a gente ganhou nos últimos anos com o aumento do poder computacional. E a Luana é novinha, então Mas sim, realmente assim é uma evolução muito grande é uma em evolução termos muito de grande. anos, né? De poucos É, anos, 2, é, 3, 5 anos, né? isso, 2, 3, exato. Não, um pouco mais, mas é É, uma diferença. Eu vou aceitar os 2, 3 anos, Tá mas ótimo, né? tá Ficamos ótimo. por aí. Ficamos por aí, mas não, mas é uma diferença assim, para os alunos entenderem, é de quando vocês nasceram para hoje, é uma diferença muito grande do poder computacional que a gente atingiu, né? Então, isso para a nossa área de materiais faz muita diferença. Então, era isso, a gente sabia resolver e não conseguia resolver. Então, agora, não que a gente consiga resolver tudo, ainda tem muito problema computacional, mas a gente conseguiu evoluir bastante nessa área. muito bom. E aí, mais perguntas, mais comentários? João Marques. Estava faltando o João, né? Boa noite, professora. Muito Gente, obrigado pela presença. É, o professor Marcelo comentou, né, do hidrogênio verde, e aí eu estava pensando em células de armazenamento de energia, né? E nesse sentido, o estudo do comportamento, né, da água, por meio de simulações computacionais, né, para otimizar o desempenho, como é que isso interage com os materiais que armazenam essa energia? Porque você vai escolher um material nanoporoso, você vai escolher um grafeno, não sei, né? Para fazer esse armazenamento. é isso. É exatamente isso que você falou. Então, assim, né, então essa área de energia, né, é uma grande área de pesquisa e em diversos níveis. Então, quando, por exemplo, a parte de armazenamento, não necessariamente a gente quer entender o comportamento do átomo em si, né? A gente precisa daí uma coisa maior. Aí é uma outra escala de maneira da gente resolver o problema, que a gente não resolve daí diretamente a equação da mecânica quântica, a gente pode fazer modelos maiores. Então, essa área, né, aqui na USP tem um grupo muito grande que é ligado, inclusive, na engenharia, que é o centro de estudo dessa parte de energia, é na Poli. Porque daí tem o pessoal que faz. Então, eu estou interessada em saber como é que quebra a água e pega e gera o hidrogênio. Aí o outro grupo é isso que você falou, vai pegar essa parte de materiais e estudar como é que agora eu armazeno esse hidrogênio, que é um outro problema. Depois, como é que eu uso esse hidrogênio que eu armazenei para jogar, por exemplo, num carro e usar como combustível do carro. Então, cada um tem um pedaço, né, do problema. Mas é isso que você falou. Então, qual que é o material? Vou usar um grafeno, vou usar um outro material, qual é a interação? Só que aí, às vezes, a gente quer saber uma coisa já um pouco maior, não necessariamente no mínimo detalhe. Então, a gente fala que a gente tem uma coisa que chama multiscala de simulação. A gente estuda o que realmente está acontecendo aqui, que é o meu interesse em saber como é que é esse hidrogêniozinho, como é que eu posso descrever ele da melhor forma possível, como é que eu quebro esse hidrogênio, como é que eu quebro essa água e gero hidrogênio aqui. Mas para essa outra parte, eu vou estudar agora as interações de uma forma um pouco mais macroscópica. Não chega a ser macroscópico, mas é uma outra escala de tempo e de tamanho, né? E aí a gente tem outros modelos. A gente não resolve mais a equação da mecânica quântica, a gente brinca que é como se os elétrons agora tivessem espírito. Então a gente faz uma cara do potencial pensando que os elétrons existem. Eles existem. Só que a gente não precisa resolver eles explicitamente. Aí a gente faz essa parte de captação. E aí, mas é exatamente isso que você falou. Essa área de materiais vai em todas essas dimensões, né? De como é que quebra, como é que gera o hidrogênio, como é que captura, como é que, enfim, coloca num combustível realmente, como é que faz a queima depois, enfim. Então tem todas essas etapas. E é muito parecido com o que eu estudo, só que ao invés de resolver a equação da mecânica quântica, a gente bota uma cara de uma equação lá, uma forma, que a gente chama já uma forma funcional. A gente fala, é assim que funciona essa interação. E aí funciona. Nem sempre, mas funciona. Só que você não consegue entender, por exemplo, reações químicas. Então, você não consegue entender a quebra do hidrogênio. Por isso que eu falo que é a segunda parte do problema.
é estudar outras coisas. Você não consegue ter um detalhe que a gente consegue ter aqui atomisticamente. Então, até voltando à pergunta do Marcelo, atomisticamente, esses são os problemas. Por exemplo, quebras. Quebras de reações é uma coisa muito difícil de descrever atomisticamente, né? Então, esses modelos empíricos não descrevem isso bem. Mas é isso. Professora, e nesses modelos de estudo, né, dessa quebra do hidrogênio, ela descarta interação entre átomos, né? Ela não Ou, descarta, a gente descreve como daí o hidrogênio vem para cá e forma um H2, né? Você pega um H2O, que seria uma água, quebra, fica um OH, sobra um hidrogênio. Aí você quebra outra, um OH, sobra um hidrogênio. Aí você junta esse H e H e fica um H2. porque tem um número infinito de estados, né? Os átomos, né? Então, aí você faz uma aproximação que considera alguns Como estados. assim tem um infinito de estados? É porque o átomo tem energia vibracional, translacional, né? Isso, E mas a aí, gente está sempre estudando aqui, então ele tem as vibrações, e por isso que, por exemplo, quando a gente coloca a temperatura, a gente vai ter mais vibração, vai ter mais frequência, os movimentos rotacionais vão ser diferentes, por isso que eu até falei que uma hora o gráfico ali roubou, que ele colocou uma temperatura diferente, que é basicamente a gente faz vibrar mais do que deveria estar vibrando. Mas a gente está no nível eletrônico, a gente está sempre no nível que a gente chama no estado fundamental, sempre no nível mais baixo. Aqui, quando eu falo diferentes configurações, é realmente diferentes posições, mas eu sempre estou no nível eletrônico mais baixo. E aí o rotacional e o vibracional a gente pode também calcular, mas eles também são uma escala de energia um pouquinho diferente do eletrônico. Então a gente consegue separar o problema rotacional e vibracional do eletrônico. E o eletrônico, para a gente, sempre está no estado fundamental. tá O que é um certo. outro problema também. Por exemplo, o que você perguntou, na parte de energia, a gente daí precisa realmente fazer uma transição de fase eletrônica. Não para gerar o hidrogênio, mas para ter uma reação depois de transição, uma célula fotovoltaica, a gente precisa ter esse transporte que a gente chama. Aí a outra teoria que a gente estuda, que chama teoria do funcional da densidade dependente do tempo, para daí fazer essas transições de nível eletrônico daí. Então, a gente, todos esses múltiplos, né, sistemas, a gente pode parar em cada um deles e estudar também cada um deles. Então, para mim, eu estou sempre no que a gente chama do estado fundamental, de mais baixa energia eletrônico. O vibracional e o rotacional eu deixo rodar, eu deixo vibrar. Mas o eletrônico eu estou sempre no mais baixo. Muito obrigado. Imagina. Muito bom, pessoal. E as perguntas e os comentários? Mais algum? Eu fico muito impressionado de ver que uma questão assim aparentemente simples, bom, enfim, um pouco o que a Luana enfatizou, né? Uma questão da água e o fato dela ser tão enigmática, não sei como chamar assim, né? Toda anômala e ao mesmo tempo tão fundamental, tão presente, né, na nossa vida. E a gente como cientista entende muita coisa e ao mesmo tempo entende pouco, né? Coisas importantes e Eu acho simples. isso muito bonito, né? Assim, É muito. pra vocês terem ideia, né? Por exemplo, o gelo tem 17 formas de gelo que a gente conhece até hoje. Então, a última fase do gelo foi identificada, acho que tem 2 anos atrás. Então, também ainda é um problema em aberto, as fases de gelo. Então, o gelo que a gente tem na cozinha é um gelo só, é o único aqui, não são diferentes tipos. Mas a gente sabe que se a gente colocar pressão, colocar temperatura, principalmente pressão muito alta, a gente tem outras fases de gelo. Então, isso ainda também é uma coisa que. Então, a água é uma grande E isso área de pesquisa experimental, você está falando, né? Não experimental. é experimental. Experimental. 17 fases Interessante. conhecidas experimentalmente, né? Novidade para mim isso. Muito curioso. Quem trabalha muito isso na Unicamp é o Maurice, né? Que trabalha com essas fases do gelo. Eu entrei nessa área meio sem querer, na verdade, de água, e aí eu, enfim, me apaixonei por essa parte, mas meu mestrado e meu doutorado, na verdade, foi muito mais
metodológico, né, que são essas perguntas, como é que a gente entende as equações, né? Era como é que a gente podia descrever melhor os sistemas. E aí eu comecei a estudar muito as aproximações que a gente fazia. E aí nada funcionava para a água. Então a água ela apareceu naturalmente na minha vida no sentido de que nada do que a gente fazia dava certo para a água. E aí eu falei, ok, então vamos estudar só a água. Então já que não funciona, vamos estudar. E aí eu comecei a estudar. Então, para vocês, alunos, às vezes é assim, a gente faz uma pergunta, a gente quer estudar uma coisa e acaba estudando outra coisa porque é o que dá errado e aí é muito mais interessante do que estudar o que dá certo. Então, a gente vai para a área que dá errado e aí começa a estudar. Então, são alguns anos já estudando o que eu sabia que não ia dar certo. Então, foi assim que eu me meti com água. Foi sem querer, Legal. mas deu certo. Vou fazer uma outra pergunta, e acho que essa eu te perdoo 100% se você não tiver nem resposta, porque eu acho que ela é muito mais filosófica. Se a água fosse um líquido simples, normal, e não tivesse tantas anomalias, provavelmente a vida seria muito diferente, né? Porque, sei Certamente. lá, imagina, a água, né, ela se solidifica e flutua, como você falou, né? As três fases. E aí, o que que se fala sobre isso? Desculpa, isso pode ser até uma questão Não, muito não, essa é uma conversada questão. já entre vocês, mas para mim é novidade. Não, essa questão é ótima, na verdade, essa é a grande questão, né, na verdade. Como é que seria a vida se a água não fosse do jeito que a água é? Então, assim, e que parece muito simples, né? Se vocês olharem um copo de gelo, eu duvido que alguém um dia ficou pensando, nossa, o gelo tá aqui em cima, tá boiando. É um negócio que, sim, que a gente olha e aquilo é natural pra gente, não é uma coisa que chama atenção. Só que se não fosse isso os animais morreriam, né? Porque quando tem o inverno e congela os lagos e os rios, todo mundo ia morrer, porque daí ia congelar embaixo e todos os bichos iam morrer nos rios e lagos. Então não ia ter peixe, né? Congelava, morria, tá? A gente não ia ter a vida que a gente conhece. Então, esse simples fato do gelo flutuar muda tudo. Então, essa é uma questão que é isso, né? Como é que seria a vida se a água não fosse assim? Então, a pergunta vira filosófica nesse sentido, né? Será que a vida é assim porque a água é assim? Ou será, como é que seria, né? Então, o que a gente sabe é certamente a vida não seria do jeito que é se a água não fosse assim. Aí, agora, por quem vem primeiro, aí eu deixo para vocês pensarem, mas vira essa questão mais filosófica, né? Mas certamente a gente sabe que a vida não seria do jeito que é se a água não fosse assim. Então, claro, tem umas anomalias que é um pouco de exagero de físico, né? Que, enfim, que daí você coloca lá, você troca, tem uma daquelas 75, que é, por exemplo, você troca o hidrogênio por deutério, que é um hidrogênio mais pesado, e daí você muda todas as propriedades. Mas a gente não tem isso tanto na natureza, a proporção de água pesada é muito pouca. Então, não é isso que vai mudar na vida. Mas o simples fato de você. Outra coisa, tensão superficial. Vocês também já viram, por exemplo, o bichinho conseguir andar na superfície de um lago, né? Você conseguir andar assim, isso é a tensão superficial da água. Isso também é essencial para o que a gente conhece de vida. Então, são propriedades, enfim, todas as partes biológicas, tudo, né? Osmose, sei lá mais o quê, todas as reações. O nosso corpo humano, né, é 70% de água, qualquer um de vocês. Então, independente do peso, independente da altura, essa é a proporção, 70% da gente é água. Então, certamente, se a água não fosse do jeito que é, a gente não estaria aqui do jeito que a gente está. Como é que a gente estaria, eu não sei, mas a gente não estaria do jeito que a gente está. Isso é certeza, né? Então, é isso. Então, Muito, muito interessante mesmo. Maiane levantou a mão, muito legal. Vai lá, Eu achei muito interessante. Dá para me ouvir? dá tá. sim. É, essa questão dos 17 tipos de gelo. E assim, quais são tipo, as diferenças entre esses tipos de gelo? É a estrutura molecular? Como é que funciona? Eu tenho até aqui, acho que eu tenho um, porque a gente está estudando, inclusive agora, esse aqui. Dá para ver esse? A figura? Sim, Então, se você olhar, aqui são dois tipos de. Essa figura, talvez o da direita não esteja exatamente um segundo tipo, mas aqui daria para forçar. Então, todos são oxigênio e hidrogênio, todos esses gelos, né? E isso pode também, de novo, parecer uma pergunta besta. Ah, claro que gelo é água, mas até o início do século,
era uma questão. Será que gelo é água? Ou era uma outra substância? Porque também era isso. Eles observavam as coisas diferentes, então o gelo só foi definido como gelo, como água sólida, no início do século passado, né? No início de 1900 e alguma coisa. Com a mecânica quântica, na verdade, que a gente consegue daí explicar que gelo é só água congelada. E o que que muda da água líquida para o gelo é como é que essas moléculas estão se ligando. Então, e entre as fases do gelo também é isso. Então, basicamente, aqui, por exemplo, você vê, forma esse que a gente chama esses hexágonos aqui, forma esse conjuntinho aqui de 6. Um outro gelo, ele não forma o hexágono. Tem um outro gelo que ele é como se fosse os oxigênios vermelhinhos formam esse hexágono, mas os hidrogênios estão livres, estão andando. É o que a gente chama de um gelo superiônico. Então, esses hidrogênios são um mar de hidrogênios, eles não formam uma estrutura molecular muito certinha. Tem o gelo, por exemplo, o gelo que a gente chama o gelo. Esse aqui é o gelo IH, que é o gelo da cozinha da gente. Mas aí tem o gelo 11, por exemplo, que ele parece o IH, então ele tem essa estrutura, só que os hidrogênios dele estão todos apontando numa mesma direção. Então ele vira tem um dipolo elétrico muito grande, diferente desse gelo IH, que a gente chama que ele é desordenado, esses hidrogênios. Então a diferença é basicamente a estrutura, essa figurinha, assim, como é que esses átomos estão ordenados entre eles. Outra coisa, em relação à aplicação desses outros tipos de gelo, porque o gelo IH, né, como você falou, ele usa na cozinha, mas os outros, eles são Os usados? outros aparecem, por exemplo, na Lua de Saturno, aparecem quando tem muita pressão, então no interior da Terra, em certas regiões que você tem uma pressão muito alta, aparecem essas outras formas de gelo. Então, assim, não tem uma aplicação, né, digamos, prática nesse sentido, mas aparece na natureza, só que em situações muito particulares. Então, tem que ter uma pressão muito grande para para conseguir ver esses outros gelos, né? Pressão e temperatura. Então, acho que aqui eu não ver se eu tenho aqui um slide, mas eu tinha um slide que daí mostrava essas diferentes fases de gelo. E deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Como é que você perguntou? Tá aparecendo agora? Sim. Então, aqui são os diferentes, ó, tá vendo? Aqui dá para ver. Esse é o gelo 8, o gelo 10, o gelo 2. Então, é como que eles se ligam, que é diferente. E aqui é o que a gente chama que é o diagrama de fase. Então, diferentes temperaturas e diferentes pressões, onde é que aparecem esses gelos. Então, se você aumentar a temperatura, se você baixar a pressão, onde é que esses diferentes gelos vão aparecer. E aqui é o líquido, né? Então, é assim que a gente estuda os gelos. Então, ele aparece em diferentes regiões de temperatura e pressão e aparece isso, por exemplo, nas luas de Saturno, nas luas de não sei qual, enfim, que aparecem esses gelos diferentes. Muito interessante, sem dúvida. Maiane, é isso? Posso passar para a pergunta do Valério? Pode sim, pode passar para a pergunta. Vai lá, Valério. Só uma dúvida. Com a tecnologia hidráulica que a gente tem agora, em- especificamente microscópica, essas anomalias da água implicam em alguma mudança que tem que ser feita ou a gente meio que já se desenvolveu levando elas em consideração? Então, Elas essas anomalias, né, em geral, como é que a gente explica o comportamento? Então, né, por exemplo, o gelo, você pegar um copo de água e botar o gelo para o gelo estar flutuando, essa é uma anomalia. O problema é como é que a gente explica. Então, não é que vai mudar o comportamento do que a gente conhece, é só o que muda como é que a gente explica, como é que a gente entende por que está acontecendo isso, sabe? Tem umas, daí é muito mais assim, não para hidráulica, para essas coisas não, porque esse comportamento a gente conhece, principalmente porque é uma região, né? Se você olhar esse gráfico, vai ser uma região muito pequena de temperatura e pressão que a gente vive. Então, nessa escala, sim. Numa escala daí experimental maior,
né? Por exemplo, quando manda alguma coisa da NASA, quando manda alguma coisa para fora, que daí tem outras temperaturas que você vai atingir, aí esses comportamentos são importantes. Essas anomalias, algumas delas são importantes. Por exemplo, uma que eu mencionei de você trocar o hidrogênio para deutério, né? Ele muda, ele expande mais do que deveria expandir. Então, isso é o tipo da coisa que tem que se preocupar se você vai mandar uma coisa para uma temperatura que vai ser mais baixa e que você pode ter deutério também. E aí você tem que pensar nesse comportamento que você pensaria que ele deveria contrair, o negócio expande. Então, ele aumenta o volume que ele ocupa. Então, aí sim, mas para nosso cotidiano aqui, não, porque é muito pouco. Aí, se a gente já conhece, já sabe descrever nessa fase. A gente não, quando eu falo não sabe, a gente não entende a água, a gente não entende microscopicamente, né? O comportamento da água, se você jogar uma água, a gente sabe o que acontece, né? Uma coisa que, por exemplo, a gente não entende, que é, de novo, a minha área de pesquisa, é o que é hidrofóbico e hidrofílico. Vocês já estudaram no colégio o que é hidrofóbico e hidrofílico, que molha e que não molha? A gente define molha e não molha pelo ângulo que a água faz para uma gota de água. Mas o que isso significa do ponto de vista microscópico ainda é uma discussão que a gente define pelas ligações de hidrogênio que a molécula está fazendo com metal ou não, para dizer se molha ou não molha. Então, isso aí vira minha área, né? Então, assim, a água macroscópica tem um comportamento que a gente conhece. A gente não consegue descrever microscópico. Então, a gente ainda não sabe, a gente sabe, mas ainda é uma questão como é que a gente define hidrofóbico. Tem um artigo isso, de 10 anos, esse tem literalmente 10 anos, e o artigo era molhar ou não molhar. E aí começou a definição do que é um hidrofóbico, um hidrofílico, do ponto de vista microscópico. Aposto que no título Inclusive, de sobre. forma shakespeariana, porque ninguém Total, era resiste to à wet or not piada. wet. É, É wet or not wet, esse é o claro, artigo. E é é, um cara da Inglaterra, com óbvio. certeza, não tinha a Ele menor publicou. dúvida. Exatamente, era wet or not wet, era esse o artigo. Era isso. Sobre essa Eu brinco que. discussão, Ah, essa relação da água com a vida, tem aquela discussão sobre o porquê da gente ter seres do carbono ao invés do silício, né, que são elementos próximos, e o exato. porquê do universo ter escolhido o carbono para formar toda a vida, né? O carbono, ele também é extremamente interessante, né? Não por isso a gente estuda tanto o carbono, por essa questão biológica, mas o carbono também tem essa coisa de que é um elemento muito simples, mas que consegue fazer diferentes tipos de ligação e diferentes tipos de organização molecular. Então, é muito parecido nesse sentido com a água. Então, um grafeno, o grafite e o grafeno é muito parecido, mas um grafeno, uma molécula orgânica, é tudo carbono. Só que a maneira que ele se liga, né, é completamente distinta. Então, o carbono ele consegue fazer, né, que vocês já viram no colégio, sei lá, sp2, sp4, esse tipo de ligações, e ele faz um monte, os outros elementos não fazem isso, né? Então, ele é um elemento também muito importante na área de materiais, porque a gente consegue estudar um monte de coisa com esse tipo de material. E é tudo resolver a equação da mecânica quântica e tentar entender. E aí resolver aquela equação, então é igualzinho o que eu faço, né? Por isso, assim, essa área que eu faço, a gente não entra num material, a gente, em geral, entra na área da teoria, né, que é a estrutura eletrônica, e a gente consegue aplicar para diferentes materiais. Então, carbono também tem bastante coisa que a gente pode estudar. Legal, legal. Muito bom, pessoal. Bom, a gente está chegando ao final do nosso tempo. A Luana também deve estar cansada, enfim, já falou bastante, se apresentou de um jeito muito bacana sua área. Então, se não tiver nenhuma pergunta daquele tipo que dá para mandar por e-mail e eu caminho para a Luana, se ela permitir, a gente Claro. podia já começar a agradecer a Luana e se despedir. Muito bacana mesmo. Eu acho assim, eu aprendi bastante coisa hoje. E acho legal aprender bastante coisa sobre um elemento que, sei lá, a impressão que dá grosseiramente falando, ingenuamente falando, é que a gente entende tudo sobre a água, porque a gente entende tantas outras coisas, mas, enfim, não é verdade, né? A gente tem muitos mistérios, até em coisas muito próximas e simples, né?
tenho certeza que todos gostamos, os alunos também gostaram. Luana, muito obrigado mesmo pela sua Obrigada a vocês pelo participação, convite. pela sua disponibilidade de tempo, enfim, muito legal mesmo, tá? Obrigado, então, e boa Obrigada. noite, tá? Boa Tudo de noite. bom, então. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite a todos. Eu vou parar a Obrigado. Tchau, tchau, gravação aqui. professor. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite.